Porque também é o que eu tô falando. Acabou de acontecer. E a gente tem que ver se vai ter mais. E a gente tem que ver como vai estar essa questão daqui a 10 dias. Daqui a uma semana. Sim. Porque também não vamos nos precipitar. Ah, já era. Calma. Tem que ver. Os bolsonaristas têm uma resistência incrível aos fatos. Sabe? Eles conseguem reforçar aquela crença deles o tempo inteiro. E isso, um cara aí tá falando. Discurso padrão político ensaboado, também acho. Eu acho que ele vai ensaboar, ele vai ser argiloso, como vocês estão falando. Eu acho que ele vai nessa linha, cara. Opa, Jovem Pan Kim. O Kim na Jovem Pan. Vamos ver. Aqui eu consigo, com fone eu consigo ver o Kim. Sim. Tá ok? Tá. Vamos ver. Fonão com fonão. Cadê o fonão? Aqui. O clã Bolsonaro, inclusive a Flávio Bolsonaro. E, aliás, eu estaria muito curioso, e até aproveito de estar com o veículo de imprensa aqui, para provocar de qual resposta o governador Tarcísio de Freitas daria caso questionado sobre o filme de Jair Bolsonaro ter recebido 61 milhões de reais de Daniel Vorcaro. Estou muito curioso para saber qual seria a resposta do governador em relação a isso, ou se ele vai ficar calado, se ele vai se omitir sobre o envolvimento do seu pré-candidato à presidência da República com o maior escândalo de corrupção da história do país. Agora uma outra pergunta do Alan Gani. Deputado Kim, boa tarde. O senhor está entrando aí com uma ação, né, de cassação do mandato do senador Flávio Bolsonaro. Agora, não é muito precipitado, porque houve a doação para o filme, mas ainda não há provas concretas, materiais, o senhor é do direito também, de que houve troca de favores ou de que houve desvio de recursos nessa doação. Não seria muito precipitado esse pedido justamente agora, o deputado? Não acho, primeiro, porque um processo de cassação no Conselho de Ética tem fase de produção de provas, né? Você não precisa ter as provas cabais, finais, como num julgamento final, como numa denúncia do Ministério Público, para você iniciar um processo de cassação na Câmara dos Deputados. Eu mesmo já fui objeto de vários aqui e na fase de produção de provas, provei a minha inocência, provei que não tinha nada de errado nas condutas pelas quais eu fui representado. Então, primeiro que há essa fase de produção de provas. E segundo, você me desculpa, mas é indício suficiente para você iniciar um processo de cassação, você pedir para um banqueiro notoriamente corrupto, e eu até pergunto, né? Qual seria a reação dos bolsonaristas, qual seria o discurso dos bolsonaristas se descobrissem que a Odebrecht, né, um áudio do Lula pedindo para o Marcelo Odebrecht 61 milhões de reais para financiar o filme dele? Qual seria a reação? A óbvia reação de que aquilo é contrapartida de esquema de corrupção e estariam denunciando. Estão calados agora porque é com o Flávio, né? Ninguém é menino aqui de achar que, mais uma vez, Daniel Vorcaro, ele não era o dono de uma instituição de caridade. Daniel Vorcaro, ele era a cabeça do maior escândalo de corrupção da história do país. Ele não fazia nada sem contrapartida. E isso é sabido até pela quebra de sigilo que eu tive acesso quando membro da CPMI do INSS. O envolvimento de Ciro Nogueira, aqui já amplamente conhecido nos bastidores, graças a Deus agora indo a público, do Flávio Bolsonaro, menos conhecido do que de Ciro, mas também conhecido por aqueles que estudam o escândalo do Banco Master, como é o meu caso. Então, assim, o pedido que ele faz, a solidariedade que ele dá, o nível de conhecimento que ele demonstra em relação a... E eu não sei se você chegou a ver as mensagens todas, mas o nível de detalhe que ele entra no esquema, o nível de detalhe que ele entra naquilo que estava sendo investigado, para mim, não deixa a menor dúvida de quem tem indício mais do que suficiente para iniciar um processo de cassação. A gente vai seguir acompanhando, repercutindo aqui, né, Cássio, toda essa discussão. A gente já volta com outras entrevistas, conversando com vários parlamentares, mas se tiver uma outra pergunta do estúdio, vale a gente só estar aqui reajustando a luz do equipamento, mas só para sentir a turbulência que está o Congresso nesta quarta-feira, viu? Bruno, eu tenho sim um questionamento para o deputado Kim Kataguiri. Primeiro, inclusive, enquanto a gente vai ajustando ali a luz para o deputado seguir conosco. Deputado, até já vou trazer informação. Nossa repórter Júlia Firmino está acompanhando uma coletiva de imprensa do governador Tarcísio de Freitas aqui no bairro do Jaguaré, na zona oeste de São Paulo, onde aconteceu aquela tragédia, aquela explosão da tubulação de gás. E ele... Pelo amor de Deus, coloque isso, pelo amor de Deus. E vocês entrem aí na Valete. Hoje é o dia de vocês entrarem na Valete. Vocês vão receber essas duas. Tá bom, obrigado. Tem tudo a ver com o assunto que é próximo. Mas vamos ver. Quero ver.
Não, pelo amor de Deus, não vai não dá. Obrigado. Jornalistas, bom trabalho. Muito bom, muito bom. Gênio da retórica. Esse cara governa o Brasil. Este cara tem firmeza pra governar o Brasil, cara. Esse é um gênio da retórica. Esse cara é um gênio da retórica. Este cara é foda. Esse cara tem como governar o Brasil, cara. Você não vê a velocidade com que ele vai criando uma resposta, com que ele sai das perguntas difíceis. Mano, vai botar esse imbecil pra governar o Brasil, pô. Sério mesmo. Você acha que esse cara tem condição de negociar com alguém? Sei lá, tá lá o Flávio e o Xi Jinping. Tá o Flávio Trump sobre terras raras. Ele vai fazer... veja bem, eu não sei. Isso é vergonhoso. Isso é vergonhoso. Em nenhuma circunstância, mesmo quando você é pego com as calças na mão, você pode ter esse tipo de postura. Eu já vi vários políticos notoriamente corruptos no Brasil, diante de perguntas como essa, tipo Paulo Maluf, Collor... Nenhum deles passa a imagem de que estão... Sabe? Os caras respondem com tranquilidade, dão uma resposta mentirosa, mas não, o cara... Não, você faça um bom trabalho, vamos embora aqui, né? Vergonhoso, isso é patético. Isso é patético. Estão dizendo que ele não desmaiou já é um avanço. Cara, isso é patético. É um cara que desmaia num debate para governo do Estado. É um cara que não consegue responder diante de uma pergunta óbvia dos jornalistas. Quer dizer, o negócio saiu e ele não conseguiu formular uma resposta? Ele não tem uma equipe pra formular uma resposta adequada? Não, o cara só sai, vai embora. Esse cara não é líder de nada, esse cara é uma vergonha. O pai dele não faria isso. O Jair Bolsonaro, se estivesse na situação dele, daria uma resposta mal feita, daquele jeito meio rude que ele dá, mas ele daria uma resposta. Esse cara é um covarde, é uma vergonha que a direita majoritária esteja na mão de um bosta como esse. O chat tá pedindo bis. Tá bom, Bis, obrigado. joga aí de novo. Pode jogar de novo. A gente vai ficar assistindo esse vídeo em loop. Irmão, pelo amor de Deus, não vai não dá. Obrigado. Jornalistas, bom Faça o seu trabalho. trabalho. Obrigado. Muito bom. Ele abre os braços. Não, o gestual dele é muito bom. Ele abre os braços. E dá uma risada e vai embora. Tá bom, obrigado. Você vê a cara dele de fui pego aqui. Uma cara de bostinha. Cara de bosta, cara de moleque, cara de fraco. Esse cara é fraco. Ele é um bandidinho fraco, um bandidinho de bosta esse cara. Verdadeiramente. Ele não é um bandido grandioso. Dizer, tem um bandidão, o cara é um malvado, sabe? O cara... Não é um bandidinho de bosta. Esse cara não é bandido do jeito que o Lula é bandido. Ele não é, sabe? Não é. E aí... Muito bom. Supostamente. Tem que botar... Tudo é supostamente. Não. Imagina esse cara na frente do Renan nos debates. Se ele for, né? Ele vai passar uma vergonha gigante. Eu acho que ele vai passar uma vergonha gigante. O Lula não. Eu acho que o Lula tanca o pau. Acho que eu quero ver o embate... Você sabe que eu quero mais ver até o embate Lula-Renan do que Renan-Flávio? Eu quero ver o Lula-Renan, como vai ser. Porque o Lula é um homem político, sabe, que tem uma carreira, que fez um monte de coisa, foi presidente várias vezes, ele tem mais estamina, apesar de estar bem velho. Agora o Flávio vai ser desmontado. E assim, o Flávio, especialmente se esses escândalos eles começarem a vazar. O Flávio vai ser desmontado por todo mundo. Todo mundo vai desmontar. Que todo mundo é basicamente dois, né? É o Lula e o Renan. Eles vão cacetar. O Flávio vai ser vergonhoso. Eles vão falar as coisas e o Flávio vai ficar lá com aquela cara de trouxa e vai tentar, enfim... Ele, assim, sinceramente, o Flávio não tem nem energia pra atacar. Eu não acho que ele é um cara enérgico pra atacar ninguém. Sim. Acho que vai ser uma vergonha. Glória a Deus, será. E assim, se for tudo que eu imagino, e se o Flávio tiver uma humilhação, isso é uma coisa quase que divina, porque o Flávio é uma das figuras mais abjetas e desprezíveis da política brasileira. Porque ele não tem grandeza. Ele não tem projeto, ele não tem carisma, ele não tem honestidade. Ele prejudicou profundamente o governo do pai dele. Profundamente. O governo do pai dele foi desmontado por causa dele. Principalmente por causa dele.
E com isso eu não quero isentar o Jair de responsabilidade, porque eu acho que o Jair foi um péssimo governante. Mas o Jair se colocou na situação humilhante que se colocou, principalmente por causa do Flávio Bolsonaro, tentando protegê-lo. Tirou o COAF da Lava Jato para proteger o Flávio. Fez todos os arranjos com o STF para proteger o Flávio. Interveio na PF, como o Sérgio Moro disse, e o motivo pelo qual o Sérgio Moro saiu do governo, por causa do Flávio. O Flávio destruiu o governo Bolsonaro. O Flávio foi um dos principais responsáveis pela destruição do governo Bolsonaro, afora a própria incompetência do Jair. Então, este cara é um câncer na política brasileira. Esse cara é um mal na política brasileira. Ele é muito ruim. E aonde quer que você olhe, ele não tem nada. Nada. Porque, pô, você olha o Temer é inteligente, o Temer é um grande articulador político. Você olha o Lula, ele tem habilidade. O Flávio não tem nada. O Flávio não tem habilidade, o Flávio não tem carisma, o Flávio não tem honestidade, o Flávio não tem projeto, o Flávio não tem nada. O Flávio, sinceramente, é o fim da picada, cara. É o fim da picada. Você colocar a presidência na mão de um idiota qualquer. Ele só tem uma habilidade, que é ficar fazendo conchavo. A única coisa que o cara sabe fazer é ficar fazendo conchavo. Isso é muito feio. Isto é muito feio. E assim, se acontecer a desgraça desse cara vencer, que eu espero que não ocorra, é uma punição pro Brasil, sabe? E esse cara vencer, tipo, novamente o Brasil sendo humilhado pelas escolhas erradas da sua população. Porque tem uma coisa também. O eleitor é cúmplice de tudo que está acontecendo. Tudo que está acontecendo, o eleitor é cúmplice. Principalmente quando o eleitor vota nesses caras e vota no Centrão. Eu vi recentemente um corte do Renan que estava magnífico, que foi o corte lá de Turilândia. E que estava rolando um prefeito que tinha roubado, acho que 60 milhões, uma grana preta lá em Turilândia. E aí rolou, não, nem precisa, rolou uma festança e a galera tava lá, motociata pro prefeito, todo mundo, meu prefeito, é meu prefeito. E o Renan fez um corte magnífico, e ele dizia, olha, o eleitor é um cúmplice disso aí, vocês merecem a falta de saneamento básico, vocês merecem as condições precárias da cidade de vocês, porque você não tem vergonha na cara, e ficam votando. Então é algo muito parecido, sabe? Se você vota, você tá errado. Você tem que ver o que você tá fazendo. Isso não é sustentável. Isso não é sustentável. Sabe? Você precisa votar em alguma coisa nova, em um outro projeto, em outra coisa. Tenta outra coisa. Não fica desperdiçando o seu voto. Esse é o ato cívico mais importante que tem, você votar em alguém que vai lhe governar. E eu me sinto profundamente irritado quando eu vejo pessoas incapazes e medíocres me governando. Eu não tenho a pretensão, eu não acho que eu teria a capacidade de governar o Brasil. Eu nunca me colocaria na posição de tentar governar o Brasil, como o Renan faz. Eu não acho que eu sou capaz de fazer isso. Mas quando eu vejo uma pessoa incapaz me governando, isso me irrita. Porque esse cara é meu líder. Que líder é esse aí? Esse cara é meu líder? Eu sentia isso, eu tinha exatamente esse sentimento com o Bolsonaro no poder. O Jair Bolsonaro no poder sempre me humilhava. Todas as idiotices que o Jair Bolsonaro falava reverberavam na minha cabeça, porque é o cara que ele governa, né? Ele é o presidente, ele é o líder máximo. Então, se o líder máximo é um bosta, você não pode querer qualquer outra coisa. Você também, de certa maneira, é um bosta, entendeu? Porque meio que você tá num país em que a população, majoritariamente, votou num idiota. Você meio que compartilha esse destino comum trágico de estar sendo governado por um idiota. Então, se o Flávio ganhar, é a mesma coisa. O Renan não está ao vivo. Cara, o Renan deve estar fazendo agendas de imprensa ligando, deve ter gente ligando pra ele. Com certeza o Renan tá fazendo um monte de coisa. E acreditem que o Renan está fazendo um monte de coisa, por isso que ele saiu da live. Então, o alerta, professor, o Junito me mandou aqui. Opa! Temos mais alguma coisa? Junito, você tá... Junito, você tá lento, a gente já reagiu. Ele mandou isso aí, ele mandou atrasado, Jumbito. Vou mandar aqui no zap. Atrasado, Jumbito. Cara. E assim, ele foi pego sem nada pra poder falar. Ele deveria... Se eu fosse falar, eu não sou político. Eu não tô na posição dele de disputar a presidência. Mas eu teria mais vigor e mais coragem do que esse cara. Se tivesse o jornalista me perguntando, eu diria, não aconteceu absolutamente nada, foi uma troca absolutamente republicana, assim, assado. Já teria preparado uma resposta. Acabou de sair o escândalo, os caras preparam uma resposta firme, com várias partes, entenda, grave e fale. Isso é o básico. Você viu o Kim? Olha só a diferença de qualidade do trabalho dos caras, né?
o Kim e a equipe do Kim rapidamente fizeram um pedido de cassação no Conselho de Ética de um senador. Ou seja, eles fizeram o pedido, protocolaram o pedido está lá, o Kim foi entrevistado, teve uma pergunta relevante sobre o pedido, que era a pergunta a respeito da legitimidade do pedido, e o Kim deu uma resposta exemplar. Aí o pré-candidato a presidente Flávio Bolsonaro não consegue dar uma resposta diante de um escândalo que o envolve. Então esse cara não é de nada. Se você gostou do vídeo, deixe o like e se inscreva no canal. E não se esqueça, a onça é inevitável.